E reaberta a sessão, a senhora secretária fará o pregão do processo subsequente. Continuamos na pauta de 8h31, processo de número 19 da pauta. Processo de número 10.714.69 de 2015. Processo proveniente da 4ª Vara do Trabalho de Uberaba. Recorrente, Usina Delta S.A. E recorrido, Sidney da Silva Moreira. Relatora, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Inscrito para sustentar a doutora Rafaela, pela reclamada recorrente. Luz procurador, tem a palavra pelo tempo regimental. Excelência, você quer antecipar a proposta do voto? Conheço e nego provimento. Tá, Excelência, nesse caso, eu vou sustentar com relação ao adicional de insalubridade, né, que em razão do agente vibração, em 20%. No caso, o laudo foi inconclusivo, porque ele considerou a alegação do reclamante, pelo que daria o adicional, porque ele teria conduzido a máquina por mais de 6 horas. Já o depoimento do representante da empresa, quando foi realizado o laudo pericial, concluiu pelo que ficar inferior a 4 horas, então não daria o agente vibração. A juíza de primeiro grau entendeu que ele conduzia, né, as máquinas por mais de 4 horas e, por isso, ela deu o adicional em grau médio. Contudo, o reclamante ele não comprovou, com a testemunha que ele ouviu na audiência, qual que foi o período que ele conduzia a máquina. Já a reclamada, ela conseguiu comprovar. Então, nesse sentido, eu pugno pela reforma da sentença. E com relação também aos honorários periciais arbitrados em R$2.000, eu pugno pela minoração desse valor. Com relação à premiação, o reclamante também não comprovou que ele recebia R$600 mensais, então eu acredito que esse valor de R$600 não deveria ter sido arbitrado, devendo ser feita uma média de todos os meses, conforme os contra-cheques juntados aos autos. Então, diante disso, eu pugno pela revisão da proposta de voto apresentada. Senhor relator. A primeira questão, perícia. A perícia constatou insalubridade em grau médio de 20% de vibração, né? Aí vem a questão de discussão do tempo, né? Foram colhidos depoimento pessoal do reclamante. Em relação ao depoimento da testemunha do reclamante, que é o Cristiano, que é reclamado, insiste, está aqui, que o reclamante ficava conduzindo o guincho praticamente toda a jornada. Então, essa questão de que não ficava o tempo todo, porque a testemunha da reclamada diz que já foi lido o reclamante que ele ficava por 4 horas conduzindo o guincho, a reclamada, então não era o tempo que o perito apurou e tem que ser... não pode dar, tem que dar provimento ao recurso dela. Eu conjuguei a prova documental com os depoimentos da testemunha do reclamante Cristiano e que, portanto, cheguei à conclusão que ele trabalharia a maior parte do tempo conduzindo o guincho, portanto, é razoável adotar o tempo de condução estimado pelo reclamante como sendo 6 horas e 30. E eu saliento ainda que a cópia da carteira do reclamante informa que o reclamante foi contratado como guincheiro, está às folhas 27. A ficha de registro indica a admissão como operador de marca agrícola, folha 131. Além disso, extrai que o reclamante estava sujeito a carga horária de 8 horas, conforme também informa o registro de cartões de ponto. Então, eu estou conjugando os depoimentos colhidos, estou entendendo como juiz jurista, está correta a sentença, que entendeu, baseado no laudo pericial com mais os documentos, e estou negando o provimento. A outra questão, que até acusa o recebimento de memorial por parte da reclamada, que é a questão só abrir aqui que o voto é longo, esse tópico específico, questão dos R$600 que a reclamada insiste que o reclamante não teria direito. A petição inicial do reclamante, deixa eu pegar aqui só um minutinho. Vou pegar pelo voto aqui. Primeira questão. A reclamada está insurgindo contra essa questão. Na inicial, o reclamante afirmou que a reclamada efetuava o pagamento mensal da parcela prêmio de forma unilateral e em valores não integrais, sob o argumento que a parcela seja atribuída conforme o critério da empresa. Eu analisei o conjunto probatório. Primeiro, tem os comprovantes de pagamento indicando pagamento mensal da rubrica identificada como prêmio em valores variáveis. O que eu entendi é o seguinte: diante do incontroverso pagamento da parcela e à vista das alegações odiais, cabia à reclamada demonstrar os critérios utilizados para a apuração dos prêmios, em especial considerando a informação lançada pela própria recorrente
no sentido de que os valores pagos a este título serviram a base de cálculo que outras parcelas da natureza salarial. Eu entendi que a reclamada não logrou esclarecer de forma clara e objetiva quais seriam os parâmetros utilizados para o pagamento do prêmio, não bastando o argumento que o pagamento era feito por mera liberalidade. Transcrevi os depoimentos aqui, analisei os depoimentos, eu entendi que, pelos depoimentos colhidos, infere-se que a reclamada não cuidava de divulgar e esclarecer os critérios para pagamento do prêmio. Assim, ela não comprovou o fato impeditivo invocado para justificar o não recebimento do prêmio no seu valor máximo, R$600. Por isso que eu estou mantendo a sentença. E a outra questão, que consta no memorial, a questão também do intervalo intrajornada, também entendi que a reclamada não tem razão, faço os elementos de prova. Eu estou respeitosamente mantendo meu voto. Doutora Clarice. Estou de acordo com o voto do relator. Realmente, eu vi que a maioria das situações, elas foram todas definidas em razão do depoimento da testemunha, das partes no processo, que o reclamante praticamente não fazia intervalo, que trabalhava ao lado do reclamante, testemunhas são todas nesse sentido. Vou acompanhar também. Então, julgamento unânime, nós temos o voto do relator. Bom dia, Obrigada, doutora. excelências. Bom dia. Até logo. Pregão, processo seguinte. Continuamos na pauta de 831, processo de número 4 da pauta. Processo de número 19402 de 2019. Processo proveniente da Vara do Trabalho de Araçuaí. Recorrentes, Empresa Gontijo de Transportes Limitada e José Maria Pereira de Aguilar. E recorrido os mesmos. Relatora, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha, inscrito para sustentar a doutora Lívia, pela reclamada recorrente. Doutor Césio, gostaria de ler a Não, conclusão? posso ler. Eu estou conhecendo o recurso já interposto pelo reclamado e pelo reclamante. No mérito, eu nego provimento a ambos os recursos. Doutora, tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia ao membro do Ministério Público, aos colegas presentes e eventuários. A reclamada pleiteia pela reforma da sentença que julgou nula a dispensa do reclamante e determinou a reintegração do mesmo. O reclamante, hora recorrida, após ser submetido a exame médico demissional, que atestou sua aptidão, foi dispensado no dia 13/9/2018, mediante aviso pré-evidenizado. Nessa oportunidade, nenhuma queixa foi feita e nenhum atestado médico foi apresentado à empresa. As verbas rescisórias do empregado foram depositadas na sua conta corrente no prazo legal. E, pelo fato do empregado não ter comparecido ao sindicato para realizar a homologação da rescisão, a empresa enviou ao mesmo notificações e telegramas pelo correio, cujo foram recebidos e estão presentes nos autos. Ainda assim, o recorrido não se apresentou. No dia 17/10, no dia 22/11, no dia 26/11, a ré repetiu o procedimento. E o reclamante não compareceu em quaisquer oportunidades. Tampouco enviou alguma resposta ou veio à empresa para apresentar qualquer atestado médico ou relatório médico. Em março de 2019, vários meses após, a reclamada hora recorrente, foi surpreendida com o ajuizamento dessa reclamatório, onde foram anexados, tão somente nessa oportunidade pelo reclamante, atestados médicos e relatórios médicos. O atestado, inclusive, datado do dia 4/9/2018. Em que ele, em tese, estaria afastado do trabalho no momento que ele foi dispensado. E pode ser comprovada, a prova de que a empresa não recebeu esse atestado, está no próprio atestado. À medida que não existe carimbo, nem abono, nada, nem de recebimento, nem de abono nesse atestado do dia 4. E se a gente olhar as provas dos autos, os atestados que foram apresentados à empresa em datas anteriores à dispensa, durante o vínculo do trabalho, em todos eles existe um carimbo de recebido, e esses atestados eles foram juntados aos autos pela própria empresa. Inclusive, pode ser observado nesses atestados que o autor juntou no processo,
que eles são atestados questionáveis, porque à medida em que o médico atende num dia e dá o atestado para dias após. A exemplo do atestado que está anexado aí no sob o ID 4EA37BC. Né? Esse atestado ele é datado de 2/10/2018 e o afastamento a partir de 4/11/2018, quer dizer, um mês depois. Aí tem outro atestado do dia 18/12/2018, que afasta o empregado a partir do dia 5/1/2019, quer dizer, um mês depois. Né? A data de emissão do atestado ela tem que coincidir com o efetivo atendimento prestado. E quando assim não acontece, ele tem a sua credibilidade comprometida. Então, e assim, quando do ajuizamento do processo, né, em março, o reclamante já estava com todos esses atestados em mãos e nunca não apresentou a empresa em momento algum, veio apresentar nos autos do processo. Né? O fato é que a empresa só tomou conhecimento desse atestado datado de 4/9, de licença a partir de 4/9, somente quando do ajuizamento dessa ação. E isso demonstra, né, no nosso entendimento, o interesse do empregado em obstar a rescisão contratual. Né? E todos esses atestados que a consulta num dia e a licença um mês depois, e inclusive esse do dia 4/9, eles foram todos eles emitidos pelo mesmo médico. Né? A empresa questiona, ela acha que são questionáveis esses atestados, por causa de estudo que está sendo levantado da tribuna e pelas razões também do recurso que está nos autos. Né? A empresa entende que ela não pode ser penalizada pela omissão do recorrido. Né? Na data da dispensa, ele passou por exame médico demissional, o médico atestou a aptidão dele e, naquele momento, ele não levantou quaisquer queixas, né, sobre a sua saúde ou o seu estado. Tampouco apresentou na empresa esse atestado do dia 4. Então, por todo o exposto, a recorrente pleiteia, né, pela reforma da sentença, para que seja declarada válida a dispensa do reclamante. E de antemão, eu agradeço a oportunidade de falar e desejo a todos um bom dia. Obrigado, doutor Sérgio. Aqui, basicamente, o que é reclamado insiste é que não foi o comunicado desse atestado. Eu analisei o conjunto probatório, o que você tem aqui? Primeiro, tem um boletim de ocorrência do reclamante, folha 16 e 18, foi lavrado dia 24/9, onde ele descreveu as condições nas quais foi dispensado. Ele trouxe aos autos atestados de folha 19, 20 e 27. Então, o que nós temos pela sequência? O atestado de folha 27 determinou o afastamento do autor por 2 meses a partir do 4/9 de 2018. Posteriormente, o de folha 19 e 20, respectivamente, prorrogaram tal período. Então, a primeira questão é essa. Aí vem a procuradora e fala assim, mas veja que o atestado ele é de outubro e ele é a partir do dia 4/11. Por que ele é a partir do 4/11? Porque, na sequência, o primeiro atestado do reclamante, 4/9, 4/10, 4/11, 25, 4/11, ele teve antes dessa data no médico, mas falou, no 4/11 você não está bom não, já deu outro atestado posteriormente para mais 2 meses e depois mais 2. Então, os atestados estão na sequência do termo da licença do reclamante. Aí, além do atestado médico, tem um laudo pericial, folhas 361, 375, constado nos autos. A Ilus Perita, em suas conclusões, confirmou a validade dos atestados médicos, folha 19, 20 e 27, e concluiu que o reclamante, ao tempo da dispensa, achava-se em situação de incapacidade laborativa, folhas 3 e 74. Então, você tem prova documental dizendo que estava doente. Você tem prova pericial dizendo que estava doente. Mas não basta isso, não. Venha o mais prova produzida, que é a prova oral,
né? A testemunha ouvida no processo disse que, sob o relato do próprio reclamante, que este estava com problema de saúde, e ele diz que o reclamante estava internado no hospital em decorrência de um infarto, que o ex-colega de empresa relataram para o depoente que o reclamante teria sofrido infarto durante o período que ainda era empregado da empresa, que soube pelo reclamante que, enquanto estava internado, a reclamada estava exigindo atestado, o que obrigou a reclamante a ter que tirar fotos para demonstrar que estava hospitalizado. Então, peguei todo o conjunto da prova e entendi que está correta a sentença. O fato da ré alegar que a autora não apresentou atestado, que o autor não apresentou atestado datado do dia 4/11, não possui a capacidade de afastar a determinação de reintegração do empregado, uma vez que o reclamante incumbiu satisfatoriamente do seu ânimo de prova. Eu estou respeitosamente mantendo meu voto, senhor presidente. Clarice? Estou de acordo. Esse problema da apresentação ou não, ela é meio complexo, porque o contrato se suspende em razão da pessoa estar sem condições de trabalhar. E se há atestado médico nesse sentido, e nessa sequência que aconteceu aqui, quer dizer o seguinte, vou querer que o empregado está lá no hospital internado, ele sai correndo, vai lá na empresa para entregar o atestado, ou que ele arranja alguém para ir lá levar o atestado, quer dizer, depois da alta, qualquer coisa, você levar o atestado, esse atestado tem um efeito retroativo para cobrir, eu vou acompanhar também. Então, julgamento unânime, nós temos o voto do relator. Bom dia, doutora. Posso só fazer uma consideração? Uhum. É porque ele esteve presente no dia 13 na empresa para fazer o exame médico demissional e não disse nada a respeito disso. Então, ele não apresentou esse atestado. Mas não vamos discutir mais não, doutor. Tá? Se o relator quiser crescer alguma coisa. Não, senhor presidente, a matéria probatória, ela é farta no processo, respeitosamente tem um atestado. A empresa fala que ele está apto, ele junta atestado médico que estava doente, vem perícia, comprova que ele estava doente, vem timo e prova que ele estava doente. Portanto, respeitosamente, eu entendi que ele estava doente, eu vou manter a sentença. Perfeito. Então, julgamento nos termos do voto do relator. Pregão, processo seguinte. Continuamos na pauta de 831, processo de número 8, processo de número 10.349-19 de 2018. Processo proveniente da 2ª Vara do Trabalho de Nova Lima. Agravante, Gerson Soares Marques Pereira. E agravados, Georardá, Serviços e Participações e outros. Relator, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha, inscrito para sustentar o doutor Alex, pelo reclamante agravante. Doutor César? Sim, senhor presidente, esse processo teve uma particularidade, porque ele foi julgado lá, o processo de conhecimento foi aqui, depois teve um agravo, foi julgado lá na outra turma, e a parte embargou falou, olha, a competência é da 8ª, e o relator lá, então, a turma lá, realmente reconheceu que era anular o voto, o acórdão lá, e remeteu o processo para cá. E eu analisei o processo, a questão aqui de PCAE, eu entendi que eu vou direto à conclusão, mas eu só queria fazer esse preâmbulozinho, mas eu estou conhecendo a grade de pessoa interposta pelo exequente, estou rejeitando as preliminares arguidas em conta minuta, e no mérito eu dou-lhe provimento para determinar a retificação dos cálculos de liquidação homologados, de modo que seja aplicado como fator de correção monetária o índice oficial de remuneração básica, cadê de poupança TRD, até o dia 24 de 2015, e o IPCAE a partir do dia 25/3, fixando as custas de 44,26 pelo executado. Essa é a conclusão. Não É, quer só sustentar, isso. doutora? Não me permite aguardar eventual divergência? Não, eu vou acompanhar, doutora. Sem divergência. Então, julgamento unânime. Obrigado, excelência. Bom dia a Bom todos. dia. Tá? Pregão, processo seguinte. Continuamos na pauta de 8h31, processo de número 24 da pauta, processo de número 10.979-34 de 2018, processo proveniente da 35ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Silvio José Batista Prado, e recorrido, Itaú Unibanco S.A. Relator, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha, inscrito para sustentar o doutor Caíque, pelo reclamante recorrente. Doutor? Posso adiantar? Doutor, tem uma questão preliminar aqui, eu vou adiantar para solicitar a Vossa Excelência. Na própria peça recursal, no recurso, a parte recorrente informa assim, que o acordo foi proferido no dia 21 de maio e publicado, está nas folhas 7 do seu recurso de Vossa Excelência. O acordo foi proferido dia 21 e publicado dia 23 de maio. Portanto, o prazo é de 8 dias úteis, portanto, o prazo final para a interposição do recurso é no dia 4 de junho de 2019. E, de fato, eu verifiquei lá na publicação no Dia Oficial, as datas conferem, são essas mesmo que Vossa
Excelência disse. Só que tem um detalhe, é que o recurso de Vossa Excelência, ele foi protocolizado no dia seguinte. Ele foi protocolizado no dia 5. E aí, dia 5/6, e aí realmente ele é intempestivo. Então, eu estou suscitando essa preliminar de ofício e não estou conhecendo o recurso já interposto pelo reclamante por intempestivo. Se você não desejar, tem a palavra. Então, Excelência, porque nesse dia eu tentei acessar o PJE pelo sistema, não consegui. Eu imaginei que fosse problema no sistema do PJE e por isso eu protocolei após o horário. Foi meia-noite, alguma coisa assim. Foi realmente após o horário por essa questão de falta de acesso no PJE. Tá bom, tudo bem. Se manda, hein? O problema, doutor, é que essa questão que o senhor está colocando, isso não está no recurso. Vossa Excelência fala que o prazo venceu dia 4, que o recurso é tempestivo. Então, essa questão questão de PJE, isso não foi alegado no recurso para justificar a interposição dele além do prazo, e ele foi protocolizado, ele foi protocolizado a 1h12. É até possível, mas não tem essa alegação no recurso. Uhum. A alegação que tem no recurso é o prazo vence dia 4 e, portanto, é tempestivo. Foi protocolizado dia 5, portanto, é intempestivo. Né? Eu não tenho essa alegação no processo. Não foi juntada não tem juntado, porque quando é assim tem que juntar a certidão provando que teve disponível para que seja. Não tem isso, essa certidão não foi juntada, né? Até eu verifiquei aqui, porque às vezes acontece. Sim, é porque eu imaginei que fosse conseguir protocolar até o horário normal. Como eu não consegui, eu não coloquei isso no recurso. Então, assim, até por essa questão de tentar protocolizar no horário. Pois é, doutor, então, permite? Você terminou? Porque eu não vou ficar debatendo com Vossa Excelência. Claro. Mas só salientar o seguinte: se, quando Vossa Excelência não conseguiu, deveria ter colocado no recurso, que ele está sendo fora do prazo, porque o sistema está indisponível e juntado a certidão. Se não fez, correu o risco. Entendeu? Eu não estou dizendo nem que se, quando a parte vai protocolizar o recurso fora do prazo, ela tem que dizer: estou protocolizando fora do prazo por causa disso e comprove. E aí o relator tem razão, mas aqui não tem importância. Não, tudo bem. Eu vou manter o voto, senhor presidente. Eu também vou acompanhar a Vossa Excelência. Ontem mesmo eu estava com um recurso, essa discussão toda aí. E foi no período que o PJE aqui estava inacessado. Ninguém conseguia acessar de jeito nenhum. Então é o seguinte, eu peguei e fui olhar todos os períodos que eles não estavam sendo acessados, os prazos que ficou indisponível, de ponta a ponta, porque como a parte levantou que isso não estava, e era de um período que a gente sabia que ficou mesmo sem acesso, em razão da implantação do novo sistema aí, eu peguei aquelas certidões todas colocadas no beiral aqui da nossa página, aqui, e fui constatando assim, eliminando, para chegar a uma conclusão no fim. Mas nesse caso aqui, efetivamente, eu não tenho elementos para poder dizer que o ilustre advogado tem razão, entende? Eu não tenho isso nos autos. Estou acompanhando, doutora Clarice. Poderia ter feito um print, né, da tela, se isso realmente ocorreu. Não, eu tenho o print, então, só que como eu consegui protocolizar depois, não coloquei tem. No recurso. Sim, concordo, não está no Então, processo. Eu estou acompanhando. Então, julgamento unânime, temos do voto do relator. Obrigado, Excelência. Depois não. Seguinte. Continuamos na pauta de 8h31, processo de número 25 da pauta, processo de número 11.109.67 de 2018, processo proveniente da primeira vara do trabalho de Juiz de Fora. Recorrentes, município de Juiz de Fora, Ipiranga Multisserviços Limitada e Paulo Roberto da Silva, e recorrido os mesmos. Relatora, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha, inscrito para sustentar a doutora Luísa. Foi inscrição feita hoje? Fez hoje, né? Não, tudo bem. Então vai. Pelo município recorrente. Doutora Luísa. E marcou como presente também. Será que ela está lá fora no telefone? Você que fez a inscrição, general? Tonho. A inscrição. Você que fez a inscrição dessa advogada, doutora Luísa? Doutora Luísa, o 25 da pauta, que eu avisei para o doutor César. Avisou. Cadê ela? Doutor Jair? Ele está substituindo? Não, Jair é outro processo. É outro dele, não. Já está aí? Não? Então foi embora. O ilustre advogado ainda deu uma olhada lá, colaborou conosco, disse que ela não está, então vamos jogar o processo. Então, Escreveu e não tem tá? coisa. Tudo bem? Ok. Então, ausente a ilustre
Vamos passar ao julgamento, então. Aí coloca, ela não fez sustentação, coloca na Isso, certidão, vou tá tirar. ok? Tá ok. Conhecer os recursos depostos pelo reclamado, estou conhecendo os recursos depostos pela primeira reclamada Ipiranga e pelo segundo reclamado município, e no mérito eu dou o provimento parcial, também do recurso do reclamante também, e dou parcial provimento do recurso depois do reclamante para determinar a utilização dos salários fixados nas CCTs para fim de cálculo do adicional de salubridade em todo o período prescrito ou na falta de norma coletiva, o salário mínimo. Dou provimento ao recurso deposto pelo município reclamado para determinar a aplicação de juros de mora na forma prevista no artigo 1º F da Lei 9494/97. E nego provimento do recurso da primeira reclamada Ipiranga, mantido o valor da condenação por ainda compatível. Doutor, eu fiquei com um pouco de dúvida nisso aí. Pois não. Esse salário normativo é por Não, a convenção expressa, Tomás. para efeito de De insalubridade Não, porque tudo aqui bem, então. a gente tem Esse cuidado, né? esse cuidado de verificar. Aqui eu estou transcrevendo a cláusula aqui, olha aqui. Cláusula 9ª, adicional de salubridade. Os trabalhadores que fazem jus ao adicional de salubridade, as empresas utilizarão como parâmetro para pagamento o salário fixado na CCT conforme função exercida. Não, Folha 290, aqui é diferente. Não, perfeito. Não, Aí o que eu fiz? Está exatamente Mas é na porque exceção aqui o aí, que acontece? Me pareceu que essa convenção aqui é de um período. Eu não verifiquei todo o período. Então eu determinei quando tiver a convenção aqui. Perfeitamente. Doutora Clarice? De acordo. Eu também sou de acordo. Julgamento unânime, nós temos do voto relator. Nós temos ainda? Tempo. Então vamos. Continuamos na pauta de 831, processo de número 10 da pauta de 831. Processo de número 10.425, 11 de 2014. Processo proveniente da segunda vara do trabalho de Betim. Agravante, Roberto Severiano Batista. E agravado, José Matozinhos da Cruz. Inscrito para sustentar, relator, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha, inscrito para sustentar o doutor Jair, pelo terceiro interessado, pelo arrematante Lourival. Posso ser a conclusão, senhor? Perfeito, sim. O ilustre procurador está pelo arrematante, mas há uma preliminar aqui, doutor, que eu tô colocando de ofício, que é o seguinte: eu tô arguindo a preliminar de não conhecimento do agravo de petição. Por quê? Porque ele tem uma impugnação à arrematação que está lá para ser decidida, e o juiz ainda, no meu entendimento, o juiz homologou a arrematação, ele renovou o pedido de apreciação dos embargos em 10/6, em 12/6, a magistrada determinou por hora somente a remessa ao SLJ para autorização dos cálculos. Em 19/6, antes mesmo da análise da impugnação, ele interpôs o agravo de petição. Portanto, aqui há os embargos de arrematação que tem que ser apreciado, portanto, não cabe o agravo de petição neste momento processual. Portanto, eu estou aqui deixando de conhecer do agravo de petição e interposto por incabível na espécie, fixando as custas 44/26 pelo executado. Se o senhor quiser sustentar, o senhor que sabe. Perfeito. Doutora Clarice? De acordo. Eu também de acordo. Julgamento unânime, nós temos o voto do relator. Seguinte. Pauta de 8h32. Processo de número 36 da pauta de 8h32. Processo de número 11.765/68 de 2016. Processo proveniente da 40ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes Ronaldo de Jesus Antunes e O Imóvel S.A. 36. E recorridos os mesmos, e DIGMG Serviços Limitada, Gestão Serviços Temporário Limitada, Mil Arquitetura e Consultoria Limitada, JP Serviços e Consultoria e Fundação Atlântico de Seguridade Social. Relatora, excelentíssima juíza Clarice dos Santos Castro. Segundo votante, excelentíssimo desembargador Márcio Ribeiro do Vale. E terceiro votante, excelentíssimo desembargador César da Silva Peçanha. Inscritos para sustentar o doutor João Henrique pelo reclamante recorrente e o doutor Wellington pela reclamada recorrente, ambos presentes. Fala primeiro o advogado do reclamante recorrente, por favor. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais membros dessa egrégia turma, muito bom dia. Excelência, com todo respeito à sentença, eu gostaria de ponderar duas questões a justificar o provimento do recurso do reclamante. A primeira delas diz respeito à preliminar de inépcia da inicial acolhida em sentença. No caso dos autos, a despeito do artigo 840 prever uma breve exposição dos fatos, o autor trouxe uma extensa e detalhada exposição com relação à jornada em que se submetia, detalhando, inclusive, a jornada e a ausência do intervalo
intrajornada, sendo desnecessária, data vênia, a reprodução de tais fatos ao final da inicial. Sabe-se que a inicial trabalhista não se submete ao mesmo rigor formal da Justiça Comum, conforme previsto no artigo 319 do CPC, bastando se observar a disposição contida, como disse, no artigo 840 da CLT. Gostaria de destacar o princípio da liberdade das formas, inerente ao processo comum e aplicado subsidiariamente ao processo trabalhista. E ainda gostaria de destacar, ainda pelo princípio da eventualidade, que se trata de um vício sanável, que poderia ser muito bem sanado na fase de conhecimento, com uma emenda na inicial. Diante disso, Excelência, eu gostaria que fosse declarada nula a sentença, com o retorno dos autos à primeira instância, sendo oportunizada a produção de prova com relação à jornada de trabalho pelo autor e proferida nova sentença. Com relação ao segundo ponto, que eu gostaria de destacar... Doutor, mas não vamos deixar, nós vamos resolver essa questão como uma questão prejudicial. O outro advogado, por favor, se quiser, pode usar a palavra. Senhor presidente, outros componentes dessa egrégia turma, eu vou me restringir, então, exclusivamente a essa questão preliminar. Perfeito. Senhor presidente, não se discute a possibilidade de breves razões, não se discute a informalidade do processo de trabalho. No caso, e concorda a reclamada que há extensa fundamentação quanto ao tema. Ocorre que, efetivamente, não há pedido. Não há pedido, ainda que de forma indireta, não é mencionada no pedido a questão de sobrejornada. Não há qualquer manifestação nesse sentido. Data vênia, e aqui não se fala de uma parte de uma reclamatória posta a termo, não se faça de uma termação, de um reclamante representado por um competentíssimo advogado, um nobre colega, porque eu nutro o mais profundo respeito. Porém, nós temos aqui um caso que não há pedido, e não existe qualquer pedido. E, por mais informal que se possa admitir uma petição inicial, ela há que ter um breve relato dos fatos e o pedido. Não é dispensável o pedido de uma petição inicial. Portanto, entende, renovar a vênia, entende que não há que se falar nessa nulidade ou em reforma da decisão que reconheceu essa inépcia do inicial, simplesmente porque não há pedido. Ainda, ressaltando, quando da instrução processual, a questão surgiu à tona, houve protestos do reclamante pelo indeferimento da produção de prova testemunhal quanto ao tema, porém, nem ali, naquele momento, o reclamante propôs tal questão como pedido, pediu ou propôs uma emenda, ainda que em um momento absolutamente extemporâneo, ele não propôs nada com relação, ele simplesmente protestou contra a produção da prova testemunhal, relativa a um tema que não é objeto do pedido. Portanto, entende reclamado, renovar a vênia, que há que se manter a decisão de piso quanto ao tema. Doutora Calixto. Bom, senhor presidente, quanto à preliminar aqui de negativo de prestação jurisdicional, eu afastei, porque eu não vi incompletude na prestação jurisdicional. Esse cerceamento de defesa de suspeição do perito também não vislumbrei aqui essa nulidade, porque... Se for o caso, eu vou dar a palavra. Apesar de não ter reclamado, suscitou, arguiu a suspeição do perito, o juízo não suspendeu o processo, mas não foi praticado nenhum ato processual decisivo, né, até a prolação da decisão. E quanto à inépcia, o autor ele relata os fatos que ele entende serem suficientes aqui para comprovar essa extrapolação da jornada. E o pedido está no bojo da inicial, sim. E também da irregular concessão do intervalo. O juízo, a qual indeferiu todas as perguntas direcionadas à única testemunha ouvida e acerca da jornada praticada. Então, por isso, eu estou afastando a declaração de inépcia do pedido de horas extras e horas intervalares. E aí, minha proposta de voto, senhor presidente, é no sentido de determinar o desentranhamento de documentos juntados pelo autor, que é uma questão aqui que eu estou levantando de ordem, e
conhecer dos recursos ordinários interpostos, rejeitar as preliminares de nulidade arguídas pela reclamada, dar parcial provimento ao apelo do reclamante para afastar a declaração de inépcia do pedido referente às horas extras e horas extras intervalares e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução processual e após prolação de nova sentença, somente em relação à matéria em debate, ficando, por conseguinte, sobrestada a análise das demais matérias arguídas pelo autor e pela ré. Como no recurso da ré tem essa preliminar que está afastando, se o senhor quiser, pode sustentar a respeito dela. Só Obrigado, essa preliminar, que ela é uma matéria a questão que prejudicial eu aqui. arguí a Vossa Excelência no princípio, se eu ia restringir as minhas razões Isso, aqui. então, tudo bem, é que depois é que nós estamos... atinei para isso, mas atinei a tempo e não vou querer que o senhor tenha prejuízo. Muito Pode obrigado, senhor sustentar. presidente. O que gostaria de ressaltar da tribuna, senhor presidente, renovando as razões recursais, atinentes ao laudo pericial decorrente de uma suposta perícia que teria sido realizada. Efetivamente, não houve realização de perícia, não houve diligência do perito, e isso é incontroverso. O perito não se dirigiu à empresa, não fez perícia, não periciou o local, ele simplesmente colheu um laudo pericial que, de prolação de um outro feito, prolatado pelo perito, pasmo, pelo perito assistente do reclamante nesses autos, e acolheu esse laudo como absolutamente verídico. Ocorre que, inicialmente, tem-se que, nos autos onde foi produzido esse laudo que o perito acolheu como para si, produzido pelo perito assistente, naqueles autos, esse laudo não foi conhecido. A douta julgadora de primeira instância determinou a realização de nova perícia que reconheceu a inexistência da periculosidade. Portanto, o laudo utilizado como prova emprestada, frise-se que não há que se falar em prova emprestada, porque o prédio está lá, a empresa está lá, não há necessidade nenhuma de produção de prova emprestada, mormente produzida pelo perito assistente do reclamante, e ainda mais que esse laudo foi produzido num feito no qual ele não foi considerado como válido. Não se conheceu desse laudo, mandou-se fazer uma nova perícia, e essa nova perícia reconheceu a inexistência da periculosidade. Ainda, esse laudo, ainda que se valide esse laudo, ainda que se, por absurdo, considere esse laudo, a existência desse laudo, se valide esse laudo, ele se arrima numa única premissa para reconhecer a periculosidade. Ele diz que havia anteriormente, não vistoriou isso, mas que teria havido, em período anterior, numa sala na edificação da reclamada, depósito de tanques de combustível que houve determinação do Corpo de Bombeiros para a retirada desses tanques nessa sala, existentes nessa sala. Em um outro feito, e essa documentação toda consta dos autos, onde se houve a mesma alegação pelo mesmo perito, o ora assistente do reclamante, dessa prévia determinação do Corpo de Bombeiros para tirar esses tanques que supostamente teriam existido na edificação da reclamada, o juízo determinou o ofício, expediu um ofício ao Corpo de Bombeiros, que consta dos autos. E, em resposta a esse ofício, o Corpo de Bombeiros falou que nenhuma vistoria feita lá viu esses tanques e ainda nunca mandou retirar esses tanques. Cita datas em que foram feitas vistorias, no período onde o perito supostamente alega que supostamente teria existido esses tanques, e o Corpo de Bombeiros falou que fez vistoria lá em tais datas, não existia, que nunca determinou a retirada desse tanque. Portanto, ainda que se validem os argumentos do laudo, não se pode coadunar com a conclusão do laudo, justamente porque ele se arrima única e exclusivamente, até porque não houve perícia, até porque ele não foi lá, até uma dificuldade de deferimento de honorários para esse perito, porque os honorários decorrem do trabalho do perito. O trabalho dele foi de colher o laudo do perito assistente de um outro feito e juntar os autos. E o Corpo de Bombeiros informa categoricamente a inexistência desses tanques em qualquer momento das dependências da reclamada. Portanto, pugnas pela reforma, no mínimo, para que se determine a realização de uma nova perícia, ou, quando não, que se valide o laudo, porém não se valide suas conclusões, porque ela se arrima numa premissa absolutamente falsa, comprovadamente falsa, pelo ofício do Corpo de Bombeiros que consta dos autos. É o que se requer, senhor presidente. A relatora quer acrescer? Porque essa matéria dos honorários, do adicional de periculosidade, eu entendi aqui por prejudicada, né?
Então, eu mantenho aqui. O seguinte, O que eu acolhi o que está a preliminar. acontecendo é o seguinte, ela está afastando a preliminar. Como ela está acolhendo a outra, toda a matéria de mérito da insalubridade, da periculosidade, que seria toda apreciada, isso foi só uma questão preliminar. O mérito, se é devido, se não é devido, se o laudo tem validade para deferir ou não, isso tudo ficou sobrestado para ser julgado depois que o processo retornar na origem. É isso que a relatora está entendendo. Perdão, senhor presidente, é porque eu entendi que determinou o retorno para julgar a questão exclusivamente das horas extras. Aquela das horas extras. E depois vai voltar, julgando isso, vai complementar na sentença que tem. A outra sentença está valendo, exceto quanto à questão das horas extras. Aí, quando voltar, ela vai ter que examinar toda a questão, inclusive a questão da periculosidade. Mas as demais provas já estão produzidas nos autos. Sim. Tudo do jeito que está lá. Não vai se complementar a prova aí, não. É isso que ela está entendendo, doutor Sérgio. Senhor presidente, a questão primeira aqui da preliminar, da reclamada, porque aqui tem essa questão da negativa de jornal arguído pela reclamada, que está sendo superada. Depois tem a outra preliminar, que é a questão de suspeição do perito, que o reclamado incide da tribuna. Pois bem, esse processo aqui, mais uma vez, quando foi arguído, porque eu recebi memorial das duas partes, né? E aí também, mais uma vez, fui olhar o processo com mais, já tinha olhado, mas até em respeito, porque se tem um memorial, né? A pessoa a parte está mais preocupada ainda, e vem aqui despachar e tudo, eu verifiquei. Esse processo aqui é mais um semelhante àquele que nós jogamos no início da sessão. Audiência de instrução, reclamada proteção, chega na audiência de instrução, o que as partes dizem? Em relação à questão da perícia, não tem protesto, não tem nada, vem lá. A única coisa que tinha, que o reclamante pretendia ouvir a testemunha Arnaldo Leite, e a primeira reclamada testemunha Mauro Afonso, que foi indeferido. Agora, as partes não têm outra prova produzida, ficando encerrada a ação processual sob protesto do reclamante. A reclamada não protestou por essa questão. Então, quer dizer, a audiência de instrução, quando realizada, se tem protesto anterior, na hora você tem que renovar. Tem razões finais, tem que renovar, porque se não renova, entendeu que as partes concordaram com o encerramento de ação processual. E aí a reclamada não protestou. Se ela não protestou, ainda que ela tenha passado lá atrás, por ocasião do encerramento da instrução, ela não protestou nessa questão. Eu não vejo, portanto, como declarar essa nulidade. E essa é uma primeira questão, além de outras que a relatora já colocou, que no primeiro momento não foi, o momento oportuno não foi alegado, foi só depois. Então tem todas as coisas, mas essa questão para mim também é insuperável. Por isso que eu estou acompanhando a relatora nessa questão da coisa. A questão da inépcia, aí já é do reclamante, a da inépcia inicial. O reclamante, na petição inicial, folha 26 e 27, ele fala da questão das horas extras intervalares, e ele pede lá exatamente esse pagamento. Aí, a defesa da reclamada, senhor presidente, que está as folhas 729 e 736, aliás, é uma boa defesa, como é peculiar do escritório do doutor, né? Ela é expressa, ela é de folha 729 a 700, são 7 páginas de defesa, e é específica. Ela abre um tópico sobre as horas extras para impugnar, e depois o outro, no item 9, depois 9.1, das horas intervalares. Então, quer dizer, além de ter sido, tanto foi pedido, que a reclamada impugnou expressamente, falou, não é devido por causa disso. Portanto, eu não vejo aqui, nesse conjunto aqui, acolher essa preliminar de inépcia que o juiz lá decretou, inclusive, de ouvir. Salvo o melhor juiz, pelo que eu verifiquei na defesa, não havia essa preliminar de inépcia na defesa em relação a esse pedido de horas extras, entendeu? Pela leitura que eu fiz. É bem verdade, o advogado, como é fiel aos fatos, disse, no rol dos pedidos lá embaixo, não tinha o pedido de hora extra, mas lá no meio da petição tinha. E é essa a questão. Como tinha o pedido expresso e a reclamada apresentou defesa específica, aliás, longa, questionando cada fato, para dizer que ele não tinha direito às 5 horas que ele está pedindo em hora de intervalo, eu estou entendendo como juiz, que não há, o relator, que não há inépcia. É o seguinte, porque me pareceu o seguinte, quando ele lançou as razões de pedir, ele lançou junto o pedido, lá no corpo da petição dele. E não renovou isso lá no fecho da petição, quando ele numerou o pedido. Mas sem pedido, não, tem pedido, não está lá no fim, tem ali no meio. Mas, de qualquer forma, é o seguinte, o julgamento vai se desfechar nos termos do voto da relatora. Mas só para explicar o andamento processual. Esse processo vai retornar em primeiro grau, para a juíza decidir apenas essa questão da hora extra. Se ela, porque vai entender se tem hora extra, se não tem e tal. Isso aqui vai se incorporar na decisão anterior. Ela pode até juntar toda a sentença e encaixar aqui. Agora, na próxima
se ponto o processo retornar ao tribunal, essas questões preliminares, de nulidade, tudo já estão decididos. Estão decididos. Vai voltar para examinar, mas vai se examinar o mérito da insalubridade. Toda a questão, ver se vale o laudo, se não vale, se é devido, se não é devido. E também as questões de horas extras, essas coisas todas. Então, o julgamento se desfecha nos termos do voto da relatora, então. Perfeitamente. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a Perfeito, todos. Bom dia a todos. Bom dia. Perfeito. Obrigado, excelência. Bueno. Bom dia. Pregão, processo seguinte. Continuamos na pauta de 832, processo de número 33 da pauta. Processo de número 11.540.74 de 2017. Processo proveniente da 23ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrentes, Odair Ferreira da Costa e Top Mix, Engenharia e Tecnologia de Concretos S.A. E recorrido os mesmos. 33. Relatora, excelentíssima juíza Clarice dos Santos Castro, inscrito para sustentar a doutora Mariana, pela reclamada recorrente. Por que você fala 32 e 33? Ah, bom. Bom dia Só um aos momento, eleitos. doutora, pois não. A doutora está na... Hein? Da doutora Clarice. 33... A que estava a Bruna aqui... Isso, doutora Mariana Ela Teixeira. está pela reclamada, né? É Isso. Isso, e a relatora? Poderia ler a conclusão, doutora Clarice? Não, senhor presidente. Doutor, está pela reclamada? Pela reclamada. Tá. Conheço dos recursos ordinários, dou parcial provimento ao apelo da reclamada para afastar a condenação ao pagamento da dobra dos feriados laborados e incidência em FGTS mais 40%. Provejo, em parte, o recurso do autor para fixar que, nos dias em que não há registro do intervalo nos controles de ponto, o autor usufruía apenas 20 minutos de pausa intervalar. Mantém o valor da condenação porque é compatível. Tem a palavra, doutora. Bom dia aos ilustres desembargadores, representantes do Ministério Público, os servidores e os nobres colegas. Em parte, o voto, né, o acordo, a decisão da nobre desembargadora atende à empresa. Mas eu ainda quero fazer uma sustentação com relação à questão da cesta básica, porque, em momento algum, a empresa alega que a convenção não seria aplicada. A dúvida que restou e que a gente tentou, em primeira instância, fazer a comprovação é que, na verdade, o empregado ele não tinha direito à previsão legal da cesta básica, não pela questão do salário, porque o salário dele estaria compreendido, desde que ele trabalhasse em canteiros de obras, que é o que prevê a convenção, que a cesta básica seria aplicada a todo funcionário com salário até 5 salários mínimos e que trabalhasse dentro do canteiro de obras. O próprio reclamante, na audiência, ele confessou que ele trabalhava numa unidade específica, na unidade de 7 Lagoas. O canteiro de obras, na verdade, ele se caracteriza quando a empresa, por determinada obra que é gigantesca ou que é muito grande, ele vai ter que instalar um canteiro dentro daquela determinada obra. Aos funcionários que trabalham dentro da própria unidade, sejam elas da unidade, de qualquer das unidades da empresa, realmente a convenção não faz a previsão do pagamento da cesta básica. Então, na verdade, essa é a principal questão. E ainda, com relação às horas intervalares, em que o voto foi pelo entendimento de que seria só de 20 minutos, 20 minutos seria, no nosso entendimento, o horário estritamente necessário para que ele fizesse a sua alimentação, não englobando aí o período em que ele pararia, se deslocaria até o local onde ele faz essa alimentação e realizasse também a higienização após ele realizar essa alimentação. Então, na verdade, o que se requer é que seja reformada a sentença para que seja excluída a condenação no pagamento das cestas básicas e ainda que a sentença seja mantida, a sentença de primeiro grau, no sentido dos 30 minutos de intervalo que efetivamente o reclamante usufruía. Muito obrigada. Relatora. Senhor presidente, aqui, com relação à cesta básica, os documentos dos autos, eles noticiam que o reclamante era motorista operador de bomba.
As CCTs, na cláusula 19ª, prevê o seguinte: farão jus à cesta básica os empregados que trabalharem no canteiro de obra, estando incluído entre estes empregados também o motorista. Correto. O preposto, no depoimento, ele, quando vai relatar sobre o registro de ponto do autor, fala, mais uma vez, que aonde no ponto não há registro do intervalo é porque o reclamante estava no canteiro de obras. Na CCT não há essa distinção, onde que é o canteiro de obras, se o canteiro de obras fica fora da sede da empresa ou não. Canteiro de obra é onde a reclamada estiver trabalhando, prestando serviço naquela obra. Então, aqui a prova em conteste é inequívoca com relação à prestação de serviço do autor no canteiro de obra. Tá? Então, por isso que eu estou negando provimento ao recurso da reclamada. E com relação a esse tempo de intervalo de 20 minutos, eu arbitrei esses 20 minutos de acordo com a prova. Tá? Então, somente nos dizem que não há registro do intervalo, né, nos controles de ponto, que são esses dizem que o reclamante estava na obra, que, de acordo com a testemunha do autor, a fruição era de 15 a 20 minutos, então eu arbitrei aqui por razoável 20 minutos. Então, mantenho a proposta de voto. E a cesta básica, não tem isso aí? Pois é, a cesta básica eu neguei provimento porque eu entendo que o reclamante faz jus à cesta básica conforme prevê a cláusula 19ª da CCT. Não, tudo bem, estou certo. Né? Por causa do canteiro de obra. Também, o depoimento do reclamante, ele não confessa que não trabalhava em canteiro de obra. Eu li o depoimento todo, está aqui, a relatora que transcreve, não tem isso que ele não trabalhava em canteiro de obra. Foi perguntar, ele trabalhava em Sete Lagoas. Isso é uma coisa agora. Em Sete Lagoas tem canteiro de obra? Não sei se tem ou se não tem. Só se tivesse perguntado aqui para ele, em Sete Lagoas tinha canteiro de obra? Não perguntou não. E mais, quando vai perguntar a testemunha da reclamada, com a questão do intervalo, ela diz assim, que o reclamante sempre fazia um intervalo de obra, mesmo quando estava na obra. Que o depoimento não ficava com o reclamante, ou seja, pelos depoimentos colhidos, eu não tenho como ir mais. Não bastasse isso, a convenção coletiva manda pagar para quem está no canteiro de obra, inclusive para o motorista, que era o caso do reclamante. Então, ele tem, por todo ano que se olha, ele tem direito. A própria convenção assegura para os motoristas. Eu estou de acordo. Eu estou acompanhando, inclusive, quanto ao recurso do reclamante na equiparação salarial pretendida, porque o lugar de trabalho deles, na mesma localidade aqui, ficou prejudicado. Certo? Então, julgamento unânime, nós temos o voto da relatora. Estou acompanhando também. Bom dia, Tudo bem. doutora. Muito obrigada, bom dia. Pois não. Ainda temos? Pregão. Continuamos na pauta de 832, processo de número 19 da pauta. Processo de número 10.611.77 de 2018. Processo proveniente da segunda vara do trabalho de Pouso Alegre. Recorrente Sandro Rogério de Paula Fernandes. E Versani Sandrine Administração de Mão de Obra Efetiva Limitada. E recorrido os mesmos e Unilever Brasil Industrial Limitada. Relatora, excelentíssima juíza Clarice dos Santos Castro, inscrito para sustentar a doutora Raíssa, pela reclamada recorrente. A doutora Clarice poderia ler a conclusão, por favor? Sim, pois não. Conheço dos recursos ordinários, dou parcial provimento ao da primeira reclamada para excluir da condenação o pagamento de diferenças salariais decorrentes de desvio funcional e para afastar a obrigação de retificação da CTPS. Ao recurso do reclamante, dou provimento também parcial para determinar a aplicação do IPCAE a partir de 25 de março de 2015. Reduz o valor da condenação para 35 mil, com custas de R$ 700 pelas reclamadas, ficando a primeira reclamada autorizada a requerer a devolução. Raíssa. Raíssa, doutora, se quiser, pode sustentar. Muito obrigada. Bom dia a todos. Tendo em vista a proposta de voto, Sim. eu vou limitar a sustentação oral apenas às horas extras intervalares que foram deferidas. No caso, eu não estou questionando o pagamento em si aqui das horas intervalares como extra.
mas a forma como foi deferido na sentença. A gente entende que houve um bis in idem, porque o doutor do juiz Acol deferiu o seguinte: o pagamento de 1 hora extra por dia pela supressão do intervalo, então 1 hora extra com um acréscimo de 50%, e mais 30 minutos ao final da jornada, em virtude do fato do reclamante não usufruir integralmente do intervalo, porque ele disse que usufruía apenas 30 minutos. Então, que esses 30 minutos que ele efetivamente trabalhou, o juiz determinou que fosse integrado na jornada e pago também como extra. Então, a gente entende que o intervalo entre a jornada foi remunerado 2 vezes. Uma pelo pagamento da hora extra cheia, integral, e depois pela meia hora trabalhada a mais. Bem como o doutor juízo Acol indeferiu a compensação pelo pagamento de horas extras que a reclamada já havia feito. A reclamada comprovou, em alguns contra-cheques, documentos de 208, 210, 212 e diante, o pagamento de algumas horas extras ao reclamante. Então, a gente pediu a compensação pelas horas extras comprovadamente pagas e essa compensação foi indeferida. Então, peço o provimento do recurso da reclamada nesse sentido. Muito obrigada. Relator. Senhor presidente, eu entendi aqui que não se trata de bis in idem, não, porque essa hora extra intervalar decorre da inobservância do período de descanso, que não foi usufruído. E, ao passo que os 30 minutos deferidos, eles se referem ao tempo em que o reclamante efetivamente trabalhou e esse labor não foi remunerado. Tá? E quanto à pretendida dedução, já que os 30 minutos se referem, como dito, a período trabalhado e não remunerado, até mesmo porque sequer registrado nos cartões de ponto, e não existe inadimplemento anterior, ainda que parcial, eu entendo que a recorrente não tem razão. Então, eu mantenho aqui a proposta de voto. Sobretudo, a situação aqui ela é anterior à lei da reforma. Então, anteriormente à lei da reforma, o TST era pacífico, ele deferia a hora cheia e se trabalhou alguns minutos. Isso era acrescido mesmo no fim da jornada, e é esse o entendimento. Evidentemente que agora não. Agora você trabalhou 20, você recebe 40 minutos. E é só isso, e não tem repercussão também, que é considerada uma verba mais de cunho indenizatório. A situação mudou depois da lei da reforma e antes da lei da reforma. Agora, que antes da lei da reforma, quer dizer, o TST determinava que se pagasse a hora cheia, tem súmula a respeito disso, e os minutos trabalhados também eram... Normalmente os juízes não condenam, não, mas é possível, sim, não é o que aparentemente seria uma aberração, uma bis in idem, e efetivamente não é isso, não. E a compensação tem que ser ao mesmo título, para compensar com parcela paga tem que ser o mesmo título, e a situação aí não ficou definida nesse tempo. Doutor César, vou acompanhar. Senhor presidente, sobre essa questão, inclusive... Mas vou acompanhar com provimento já dado também. Tá. Em relação até à alteração da lei, eu estou acompanhando a relatora, mas eu só queria salientar o seguinte, até fiz um voto, já foi julgado já, em que eu abordei essa questão em relação à alteração legislativa, sim, a partir da lei. E até um voto até longo sobre essa questão, porque eu fiz toda uma análise, e a conclusão que eu cheguei foi o seguinte: não é aqui o caso, porque aqui eu estou acompanhando integralmente. Primeiro, em relação ao período anterior à lei, pagava o intervalo e o tempo trabalhado, ok. Agora, quando esse tempo de intervalo, ele, somado à jornada, ele significa hora extraordinária, ele é pago como hora extraordinária. E a análise que eu fiz, o voto já está disponibilizado e já foi julgado, não é? Mesmo com a alteração da lei, o que a lei fez? A lei pegou aquele valor que nós entendíamos que quando não era usufruído do intervalo, era parcela remuneratória, não é remuneratória não, é indenizatória, portanto não tem reflexo, só paga aquela coisa mais adicional. Isso não tem dúvida. Até a lei é remuneratória com reflexo, depois a lei indenizatória. Outra questão, aquele tempo que foi trabalhado
tem que pagar de novo? Só vai pagar, aí no meu entendimento que eu fiz. Se ultrapassar, somar da jornada normal, esse tempo ultrapassar a hora extra, ele tem que ser pago como hora extra. Quer dizer, além do pagamento adicional do indenizatório, tem que pagar como hora extra aquele tempo que está falando. Se ultrapassar. Eu estou fazendo porque é uma questão, porque tem processo que a parte só pede o intervalo e quer que pague. Como era na história antiga. Mas quando somado não dá extrapolação. Então é só essa. Por isso que eu falei que regra geral, os juízes nem olham isso, não deferem não. Mas se for discutido, é dessa forma. Bom, então, o julgamento unânime, nós temos voto da relatora. Muito obrigada. A discussão paralela acaba esclarecendo todo mundo. Doutor Márcio, depois se o senhor quiser, porque como esse processo você não participou, é o 10479, depois se você quiser puder dar uma olhada no voto, eu vou até mandar lá, eu Vossa Excelência dar uma olhada, porque é uma questão nova e nós certamente vamos ter que enfrentar posteriormente, como eu tive que enfrentar lá no processo. Não tem dúvida, não. Pregar um processo seguinte. Continuamos na pauta de 8h32, processo de número 38 da pauta, processo de número 11.796.03 de 2016, processo proveniente da 36ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. Recorrente, Vando Silvano Pereira e MRF, Coleta de Dados Limitada, e recorridos mesmo, e DECRA Vistorias e Serviços Limitada. Relatora, excelentíssima juíza Clarice dos Santos Castro, inscrito para sustentar o doutor Bruno Sobreira, pela reclamada recorrente pela MRF. Ele fez inscrição hoje? Não. Deixa eu achar a inscrição dela aqui, só para 38. 39, nós estamos tentando a última página aqui, então tá assim aqui, doutor Bruno. O doutor Bruno, então, está sustentando pela reclamada, né? Mas, de qualquer forma, sempre facilita, se a doutora quiser. Helena. Conheço dos recursos ordinários, rejeito a preliminar de nulidade da sentença. Ao apelo do autor, nego o provimento. Ao recurso patronal, dou o provimento parcial para fixar a fruição do intervalo para repouso e alimentação em 1 hora diária e excluir da condenação o pagamento da hora extra intervalar e seus respectivos reflexos. Mantenho o valor da condenação porque é ainda compatível. Tem a palavra, doutor. Excelentíssimo senhor desembargador-presidente, aqui em cumprimento dos demais eminentes desembargadores, ilustre membro do Ministério Público do Trabalho, serventuários da Casa. Já não posso mais dizer colegas advogados presentes, porque eu fui o último na sustentação, mas ainda assim tem uma colega ali ainda sentada assistindo. Pois bem, a despeito da situação, é uma situação que um tanto quanto complexa, que nos remeteu a vários entendimentos aqui. Acerca da alegação do cerceio de defesa, suscitada no recurso, é importante destacar que naquela assentada, na audiência de instrução, a reclamada pretendeu colacionar uma ata de audiência onde do processo da testemunha naquela oportunidade, justamente para tentar demonstrar as várias incongruências, as várias inconsistências entre os depoimentos prestados naquela ação e na condição de testemunha para com esta ação que se julga nessa oportunidade. E foi indeferida a referida juntada da ata de audiência. E, não obstante a essa juntada, quando da interposição do recurso, a reclamada também tomou o cuidado de colacionar o acórdão proferido pela 6ª turma desse egrégio Tribunal Regional do Trabalho, do mesmo processo, e que trata de situação exatamente idêntica a essa em que estamos sob julgamento aqui nessa oportunidade. Pois bem, ultrapassadas essas questões atinentes à juntada dessa ata de instrução, bem como o acórdão que também foi colacionado, no mérito, em relação ao pagamento extra-folha, restou determinado ou deferido pelo ilustre magistrado sentenciante uma condenação mensal de R$ 1.300 a título de suposto pagamento extra-folha, bem como descontos indevidos na casa de R$ 280. Pois bem, fora realizada perícia, nesse caso em comento, em que não evidenciou-se
na situação nenhum tipo de pagamento extra-folha e nem tampouco o pagamento de descontos indevidos na casa de R$ 280. Haja vista que, inclusive, nos contra-cheques, inclusive no corpo do recurso, há uma informação nesse sentido, quando houve o referido pagamento dos prêmios, constou a referida parcela paga no contra-cheque. Lá do outro, data máxima vênia, a reclamada entende ou interpreta que houve uma questão fugiu um pouco da realidade no que diz respeito ao sopesamento das provas, onde deu-se um valor notadamente maior às testemunhas ouvidas a rogo do reclamante, em detrimento às testemunhas ouvidas a rogo da reclamada. E, inclusive, no corpo do recurso ordinário interposto, a reclamada apresenta, no mínimo, 6 incongruências, onde o autor fala uma coisa e a testemunha dele fala outra. Inclusive sobre as questões atinentes à jornada de trabalho, né? E que eu vou falar um pouco mais à frente. A despeito do que diz respeito ao pagamento extra-folha, o acórdão colacionado, e que trata da mesma matéria, exatamente da mesma matéria, a mesma empresa, o mesmo procurador e a mesma situação fática, ele foi uníssono em confirmar que a jornada declinada nos relatórios de vistoria são claras em demonstrar que, se há que acontecer, no caso em comento, um controle de jornada, que seja feito mediante ao que está lançado nos relatórios de vistoria. Restou sobejamente comprovado que não havia qualquer tipo de vistoria feita em horário noturno ou qualquer horário que fugisse daquele 8 às 18. Apesar de ser uma jornada externa e, inclusive, a reclamada trazer a informação da exceção do artigo 62, inciso 1º da CLT, se há que se levar em consideração a jornada, que seja levada em consideração a jornada descrita nos relatórios de vistoria. Acerca ainda dessas questões atinentes à extra-folha, o que se verifica é que levou-se em consideração o testemunho do senhor Pedro Augusto, que, conforme anteriormente mencionado, se mostrou com pelo menos seis incongruências em relação ao que o próprio autor traz na sua peça de ingresso e no seu depoimento pessoal. Então, a respeito da questão atinente ao extra-folha, pede-se vênia, a proposta de voto da ilustre relatora, para que seja conferido provimento ao recurso empresarial para que sejam afastados esses pagamentos que foram deferidos na sentença exordial. Pois bem, a respeito das horas extras, conforme também mencionado há pouco tempo, o laudo de vistoria não foi corroborado por qualquer outra prova trazida como elemento nos autos. É importante relatar que o próprio reclamante, ele atesta em seu depoimento que laborava conforme o referido laudo produzido. E o laudo foi muito claro e uníssono em afirmar que não havia qualquer tipo de trabalho que pudesse fugir, ou qualquer indício de trabalho que pudesse fugir do horário capitulado de 8 às 18. As testemunhas ouvidas a rogo da empresa no ato da audiência de instrução também foram muito claras em afirmar que a empresa proibia qualquer tipo de vistoria realizada fora do horário, de 8 às 18. Seja por causa de luminosidade, que interferia diretamente na elaboração do laudo, ou seja por proibição direta por parte da empresa mesmo. O que não foi efetivamente sopesado pelo ilustre magistrado sentenciante. Da mesma maneira, o acórdão, que inclusive está juntado,
ele foi muito feliz no que diz respeito à questão atinente ao horário de trabalho. No acórdão que trata de situação análoga, para não dizer idêntica, diz que não há comprovação de que o horário de trabalho, no caso lá do reclamante, fugisse aquele horário dos relatórios de vistoria, ou seja, de 8 às 18. Evidentemente, excelências, que uma demanda não vincula a outra, mas serve como parâmetro para que seja dada uma luz, para que se traga para o processo em comento a efetiva prestação jurisdicional. Mediante essas palavras, a reclamada reitera o seu recurso ordinário para que seja conferido provimento para afastar a questão das horas extras e do pagamento extra-folha. Muito obrigado. Relator. Senhor presidente, me causou muita estranheza essa nulidade, essa preliminar de nulidade por cerceamento de defesa que foi suscitada pela ré, porque a juíza de origem, ela, apesar de indeferir a juntada da ata, que foi da ata de audiência desse processo 10195, ela disse que estava indeferindo, mas que ela poderia consultar esse processo no sistema. E de fato, ela o fez. Tanto que ela fundamentou na sentença, desconsiderando o depoimento da testemunha Renato da Cruz, porque ela viu que de fato, havia contradições no depoimento prestado por ele neste processo, como testemunha, e no depoimento prestado por esse senhor Renato na ação que ele ajuizou, que é essa 10195. E ela não atribuiu nenhuma força probante ao depoimento dele. Então, não há nulidade aqui, não. Tá? Não houve cerceio de prova. Quanto à juntada do acórdão paradigma, não tem nada a prover também, porque eu entendo que o julgamento proferido nesse processo 10195 não vincula este colegiado. Tá? Ainda que se trate de questões similares às discutidas nestes autos, aquela decisão lá não possui nenhum efeito vinculante aqui sobre este ou outros processos. Tá? Então, as questões aqui deduzidas, elas devem ser examinadas de acordo com as especificidades deste caso. Com relação ao mérito, o doutor disse que no memorial, disse que a juíza de origem não mencionou, não se pronunciou sobre o laudo contábil, que não apurou nenhuma irregularidade no pagamento, nenhum salário por fora. E como é salário extra-folha, então é extra-contábil, de fato, dificilmente seria apurado isso num laudo, numa perícia. Né? Mesmo assim, essa tese não foi levantada pela reclamada na peça recursal. Então, a reclamada no recurso, ela só rebate aqui com relação ao depoimento da testemunha, da única testemunha que foi considerada aqui como elemento de prova. Tá? Então, vou me ater a isso. Com relação, então, a essa testemunha, Pedro Augusto Rosa de Jesus, que, com base nesse depoimento, é que a juíza de origem deferiu o salário extra-folha, eu vi o seguinte, que, de fato, há algumas dissonâncias em alguns pontos das declarações dessa testemunha, o senhor Pedro, que foi a única testemunha considerada aqui. Mas, ao contrário do que sustenta o doutor, eu acho que isso evidencia, na verdade, uma sinceridade dessa testemunha, porque ela informou alguns fatos que foi vivenciados pela testemunha
e que até são desfavoráveis à tese do autor. Tá? Então, como o juízo de origem, eu entendo válido o depoimento dessa testemunha, tá? Como elemento de prova. Os depoimentos prestados pelo autor e pela testemunha são uníssonos quanto à existência do pagamento de parte do salário de forma não contabilizada nos contra-cheques e do desconto indevido nas comissões das vistorias. Então, por isso, foi correto a decisão do juízo, a COR, em deferir essa parcela. Com relação à testemunha da reclamada, doutor, as duas testemunhas, o juízo desconsiderou o depoimento delas porque elas jamais trabalharam com o reclamante. Tá? Então, foi por esse motivo. Quanto ao controle de jornada, os relatórios de vistoria que foram coligidos aos autos com a defesa, pelo depoimento do preposto, eles só apontam os horários das vistorias, de início e término das vistorias. Então, de acordo com o depoimento do preposto, não estão aqui apontados nesses relatórios o tempo de deslocamento do autor. A reclamada, ela diz que a jornada de trabalho do autor, que não havia controle de jornada, né? E agora ela pede que seja apurada a jornada conforme esses registros do relatório de vistoria. E, apesar de alegar que o autor não era submetido a nenhum controle de jornada. Mas, como eu ressaltei aqui, esse controle, esse relatório não aponta esse tempo de deslocamento. A juíza de origem verificou a possibilidade do controle de jornada do autor pela reclamada e, diante da ausência de cartões de ponto, fixou uma jornada aqui, de acordo com o depoimento dessa testemunha Pedro. Então, eu estou mantendo. Com relação à ajuda de custo, a reclamada ela sustenta que sempre houve o correspondente pagamento a título de ajuda de custo das despesas de manutenção e combustível do autor, mas não juntou todos os documentos. E o valor que tem aqui apontado em alguns poucos documentos que comprovam esse pagamento, eles são, como decidido na origem, são irrisórios. Tá? Então, por isso eu mantenho a proposta de voto, senhor presidente. Doutor Sérgio. Senhor presidente, eu analisei esse recurso, esse processo. A primeira questão da preliminar é como fundamentou a relatora. Não tem sentido, porque a peritíssima juíza de origem, doutora Adma, na sentença, ela desconsiderou, falou assim, eu não confiro credibilidade desse depoimento, não. O importante é tirou toda a credibilidade dele. Então, a reclamada fala que é nulidade, porque por causa do depoimento eu vi como testemunha. A própria juíza desconsiderou esse depoimento. Então, não vejo esse prejuízo para a parte, a nulidade. E as outras questões postas, presidente, é questão de prova. E aí, a reclamada traz um acórdão lá no recurso, para paradigma, para dizer, está vendo aqui? Mas o acórdão do relator, doutor Danilo, né, eu até li o acórdão com mais calma, mas a questão é a seguinte, cada processo é um processo, embora possa ser situações um pouco semelhantes. Salário por fora. Você pode ter, num caso em que se comprove e outro que não se comprove. Horas extras. Pode ter um caso que se comprove, outro se comprove. E aí, quando a gente vai ler o acordo paradigma, ele é baseado na prova. Ele vê a prova produzida, porque o juiz lá tinha até, lá o reclamante está recorrendo, o juiz tinha julgado improcedente, com base nas provas colhidas ali.
E o juiz também, que o tribunal entendeu com base nas provas produzidas, tanto que o acordo é expresso. A prova produzida, até as testemunhas nem são as mesmas, são outras testemunhas. E o juiz entendeu lá que, naquele caso, não estou comprovado, sai por fora, a questão das horas extraordinárias. Aqui a situação é diferente. Aliás, a juíza de origem, doutora Ágil, foi muito criteriosa na análise da prova. Tanto é que desprezou esse depoimento dessa testemunha do reclamante, porque entendeu que ela não tinha credibilidade. Como também pegou o depoimento de uma das testemunhas do reclamado, que é a Rafael também, e falou, também não tem, porque aí a juíza mostrou por que não passou credibilidade. Então, a juíza de origem foi muito criteriosa na análise da prova, o que também foi feito pela excelentíssima relatora, que fez aqui a adequação, onde também achei que precisaria ser feito. Então, na questão da análise da prova, por isso que o acorde lá realmente não vincula, e a situação, embora parecida, não é a mesma. E eu só fiz aqui, não é divergência, é só uma ressalva de fundamento, é só um cuidadozinho, porque nós temos essa questão de periculosidade de motociclistas, essa questão toda, e porque tem um acórdão lá da Vara Federal de Brasília, que mandou suspender a portaria, numa ação ajuizada pela Confederação Nacional de Revenda da Ambev, e depois eu fui verificar o processo com mais calma, né? Ela deu a liminar, e depois proferiu a sentença. Esse processo está em grau de recurso, e ele ainda não transitou em julgado. E me pareceu, em princípio, que essa decisão ela ficaria limitada, tanto que a portaria foi cancelada, depois voltou, em relação a quem é vinculado a essa confederação. Mas eu não estou fazendo, estou fazendo porque nós não temos aqui outros processos. O doutor Tomás já julgou, eu já julguei, e a hora a gente aplica, a hora então tem que ter esse pouco, mas eu não estou fazendo divergência, não. Só estou ressalvando fundamentos só. Mas eu estou de acordo com o voto, senhor presidente, integralmente. Alguma coisa? A situação que eu fiquei com essa dificuldade mesmo, desse outro acordo, mas é a situação fática de um e outra, cada caso é um caso, é difícil você ter que adaptar exatamente a mesma situação. Às vezes os dois trabalham na mesma empresa e na mesma função, então a prova de um é perfeita e o outro não leva testemunha nenhuma, você fica com dificuldade. Então, eu vou acompanhar então integralmente. Então, o julgamento se desfecha então nos termos do voto da relatora com esse provimento parcial quanto ao intervalo entre a jornada e reflexo. Presidente, foi só um registro, eu só queria registrar, eu recebi memorial lá no gabinete. Quando eles foram lá, eu não estava lá no momento, mas entregaram lá e conversaram com o meu assessor, né? E o pai me explicou tudo, e eu analisei não tem a menor dúvida. Só para registrar. Obrigado. Só para que eu não saia com dúvida, doutora Clarice, foi extirpado, então, a condenação em relação ao intervalo entre jornada, é isso? E é os reflexos, porque ela constatou que ele usufruía 1 hora de intervalo. Ok, não, perfeito. Muito obrigado, viu? E reflexos também, isso tirou. Então, tem uma sustentação oral ainda não? Então, vamos julgar o